Olá, ele é competente, objetivo e muito íntegro. Natural de Brochir, filho do seu Mário e da dona Ede, é graduado em Educação Física e atuou há 27 anos como professor na rede pública e privada. O marido da Maria Helena é o pai do Fabrício, da Sabrina, do Maurício e do Gabriel. Em seu currículo traz uma participação forte na área pública. Trabalhou como vereador, conselheiro tutelar, diretor da Unidade de Turismo e Desporto e participou de diversos processos eleitorais. Recentemente tornou-se vovô da pequena Heloísa. Hoje teremos uma conversa de peso com Mauro Brochia. Seja muito bem-vindo, Mauro. Prazer poder conversar contigo. Eu quero agradecer, Rodrigo, pela oportunidade. Eu fui rápido em aceitar e a minha necessidade de usar bem a minha história, E como o programa tem esse objetivo de a comunidade, e quem nos ouve, nos vê agora, a gente poder colocar um pouco daquilo que a gente fez, de concreto, a história, como a história de uma pessoa, aquilo que a gente tem que dizer, e ser útil naquilo que aprendeu, passar para as pessoas. E a história dessa pessoa está diretamente ligada à história da UJR. Essa empresa, esse clube, esse negócio que cruzou várias barreiras, Rio Grande do Sul, Brasil afora, mundo afora. Mas antes de nós falar de JR, eu quero contar de Brochia, porque o Mauro Brochier é de Brochier, Sim. Aportuguesamente falando, Brochia. Nascido no 2º distrito de Montenegro. Isso. Quando eu nasci, o nascimento era em casa mesmo, não era no hospital, eu nasci em casa. 2º distrito de Montenegro. E que levou esse nome, com certeza, por causa da família. São 2 irmãos franceses que vieram em 1832 da França. Aliás, Rodrigo, 3 irmãos franceses, Um ficou em Porto Alegre, que é que deste irmão surgiu a empresa Brochia, o Celso Brochia, daqui, E outros 2 irmãos foram para Montenegro, no interior, E receberam uma terra do governo, o vilarejo era dos Brochia, E aos poucos foi se integrando outras famílias, principalmente de alemães. E aí eu nasci nesse meio, de colônia, 2º distrito de Montenegro. Naturalmente, com o tempo, o Brochia foi ficando pequeno para ti. Eu estudava, inclusive lá só tinha uma escola estadual até o 5º ano, que era o 1º grau hoje. E eu tinha vontade de continuar estudando, tinha essa coisa assim de ir adiante, de perseverar, de buscar a justiça, muita dificuldade lá na minha família principalmente, tanto do lado da mãe como do lado do pai, nós éramos pobres, Tinha algumas dificuldades assim, de toda ordem, e muito ligado à igreja já, Então, a minha avó paterna, me animou a buscar uma escola fora de Brochia. Aí eu fui a Montenegro, não conseguimos vaga no São Jacó, uma escola de Montenegro, e aí fomos adiante e chegamos em Novo Hamburgo, no Alberto Pasqualini, e tivemos que fazer um vestibular. Era uma escola pública, de tempo integral, técnica, técnica, profissional. Então o aluno, como tínhamos vagas limitadas, a gente teve que fazer uma espécie de vestibular. Em 1962, com 12 anos, eu vim a Novo Hamburgo fazer uma espécie de vestibular para ver se eu conseguiria uma vaga para vir morar em Novo Hamburgo, na escola Alberto Pasqualini. Tinha um internato ali. Um internato, para estudar o ginásio, 4 anos. Perfeito. E me formar em alguma profissão. E aí eu virei cidadão hamburguense. Dali tu não foi mais embora?
Eu fiquei em Novo Hamburgo, eu ia visitar a família de vez em quando, em Brochira, Claro. eu ia muito a Porto Alegre, que é familiares em Porto Alegre, né? Meus tios, né? De ambos do lado, né? Tanto da mãe como do pai. Então eu andava muito com Centralão, e ia no cinema Ida, né? E tinha um envolvimento, eu criei um envolvimento. Começou a viver no Novo Hamburgo. Vivi em Novo Hamburgo com 12 anos, tinha 2 edifícios apenas, Charrua e Minuano, né? E era uma grande cidade para mim, né? E aí eu cresci no Novo Hamburgo, eu cresci com... Arranha-céus, né? Charrua era o arranha-céu, né? Era uma coisa para mim, aí eu comecei a conviver numa situação nova, né? Longe de casa, né? Eu fui aprendendo a me virar, né? Morar no internato com alunos e jovens de todo o estado, né? E eu lembro uma coisa importante, que eu voltei para Brochia depois da prova, né? De mais de 100 alunos, tinha em torno de 60 vagas, 2 turmas de 30 alunos, mais ou menos, né? Que entrariam no ano seguinte, 1963. Começaria o primeiro ano ginasial. Eu fui o segundo colocado. Maravilha. Nesse vestibular que a gente fez, né? Em dezembro de 62. Imagina essa escola cheia da gurizada, todo mundo aprontando bastante. Tá aí todo mundo solto pelo mundo hoje. E o Mauro, né, que eu tive esse começo assim, foi E tu já era o cara que cuidava dos outros ali, tão jovem. Foi um desafio, né? Eu já tinha, não sabia, mas eu tinha já uma liderança envolvido. Pasqualini tinha área esportiva, campo de futebol, né, Grêmio Estudantil, né? Eu vivia ali dentro, a minha vida, né, longe de casa, né, mas com uma grande família, né, dentro dessa área enorme que o Pasqualini tem com funcionários públicos, que a gente se tornou amigo, um pouco pai, né. Grandes professores. Grandes professores, o diretor tinha casa dentro ali da mesma área, né, e a própria direção. Uma área enorme, até hoje é uma área enorme que está parada lá para cima, né. Que fez 70 anos recentemente, né, o Pasqualini. Nosso Pasqualini. Foi a minha primeira casa. É uma escola importante, tem uma história, né? Quando saiu dali, tu foi morar onde? Aí eu já, o Loivo, né? O Johan, que é meu primo irmão, né? Eles também vieram para Novo Hamburgo, né? O tio Amanda e a tia Vale, que é a minha madrinha de batismo. Eu fui... Loivo, grande goleador do Grêmio. Exato. Eu acho que terceiro, quarto maior goleador da história do Grêmio, se não me engano. O Loivo Johan é um primo muito querido, né? Foi meu padrinho de casamento. Então nós somos irmãos. Eu fui morar quando eu me formei no Pasqualini. Eu não fui embora, não voltei para Montenegro. Eu fui morar com minha madrinha, com o Loivo, que estava iniciando, né, uma vida profissional, né? E eu também gostando de futebol, perto do estádio Santa Rosa, né? Eu fui estudar no 25, né, tirar o científico, tinha o clássico científico, né, cursos que hoje não existe mais. Então aí eu comecei a ter uma vida mais aberta, né, saindo de Hamburgo Velho, né, já maior, né, e conheci o Adams e o Madureira, times amadores da cidade. O futebol varziano era muito forte na época, né. Eu com 16 anos saí do Pasqualini, e com o Jaime Schmidt, que depois foi treinador de Novo Hamburgo, juvenil. Que a gente tive o prazer de entrevistar aqui, maravilhoso. Meus parabéns. Maravilhoso. Está lançando o livro da história dele Exato. agora, né? A nossa história do grande juvenil que a gente tinha na época, era os juniores, que enfrentava a dupla Grenal, que ia a Porto Alegre, complicava lá e ganhava aqui. A gente virou notícia na 0 Hora na época. Nossa, com o Jaime Schmidt treinando. E aí mas eu com 16 anos, Rodrigo, eu já era titular do Adams, com os craques, né, de 30, 25, 26, 27 anos, grandes jogadores da época, né, que podiam ser profissionais, né, e alguns foram. E aí eu com 16 anos, né, eu já era titular do Adams, né, a equipe amadora aqui. Então eu aí comecei a me integrar na comunidade. Bairro Guarani, né, Bairro Rio Branco. E aí realmente fui amando a cidade. Hoje eu sou realmente de Novo Hamburgo e do Vale dos Sinos, aqui é a minha vida. Aí veio a faculdade de Educação Física. Sim. Foi dar aula.
E não muito pretensiosamente começou o embrião da UJR, né? Exato. Foi dentro da igreja que ela nasceu. Nasceu, que eu tinha envolvimento já como menino na Igreja Católica, né, lá em Broxia. Tu sempre foste um militante do movimento religioso ou tu nunca conseguiu enxergar isso dessa forma? Eu fui muito forte, inclusive a gente teve alguns problemas de relacionamento na paróquia, uma certa época, porque eu me envolvi com um grupo de jovens, ajudando a coordenar vários retiros. A gente organizava retiros com os grupos de jovens da região aqui, né? 3, 4 jovens de cada paróquia, e a gente organizava grupos de 40 jovens e contratava as casas de retiro de Porto Alegre, Manresa, Medianeira, lá do Morro da Glória, e nós organizávamos retiros. Buscávamos palestrantes, o padre coordenador, e a gente tinha um grupo de 6, 7 estudantes de terceiro grau, nos reuníamos no bispado, às sextas-feiras de noite, para organizar retiros de jovens, retiros, né, para discutir em finais de semana a palavra de Deus. Então eu me envolvi muito com a juventude, né, antes da criação do JR, mas o movimento de jovens cristãos era muito forte nessa década de 60, né, 70, né, depois a gente foi crescendo envolvido nisso. Já se falava em política dentro desse segmento? Vocês dentro da igreja conversavam de alguma forma sobre política? Sim, o Américo Coppetti, né, o grande Américo Coppetti, deputado estadual, né, ele era um dos palestrantes. E através do Américo Coppetti eu comecei a ter um gosto assim pela política, de colaborar nessa área, né? Ele se envolvia através da igreja, né? Ele se envolvia também politicamente, era um menino também, né? Sim. E a gente aos poucos pelo fato de convidá-lo para nos ajudar com palestras para os nossos retiros, ele também nos convidou para a gente participar na casa dele de alguns encontros políticos, e aí eu fui me envolvendo naquela época de MDB, Arena, né? O Joaquim Luff também, irmão do Pio XII, né? Eu comecei mesmo na ala jovem da Arena, a convite do... Tu é arenista. Eu não sabia o que estava fazendo, né? Eu era arenista. Depois, não tinha nenhum problema nisso, né? Depois MDBista, né? Eu fui convidado, depois eu fui convidado para trabalhar numa área pública com o MDB, né? Mas eu não tinha essa visão assim política muito clara. Sim, política partidária, ideológica. Né? E aí nesse contexto, Rodrigo, a gente recebeu um convite, né? Eu também participei de curso de noivos, né? E na área administrativa da paróquia eu me envolvia, serviço de alto-falante, festa populares, né? Eu tinha um envolvimento muito forte na liturgia. Tinha essa liderança já de querer colaborar, de ajudar, né? Tudo despretensiosamente, assim, fazendo trabalho. E o Kaiber sempre foi um grande parceiro teu? O Kaiber a gente se conheceu no Novo Hamburgo, né? Ele é de 50 também, tem a mesma idade, 49, 50. E a gente se conheceu no Novo Hamburgo, né? Com o Jaime Schmidt montando uma grande equipe de juniores para disputar um campeonato gaúcho. E ali a gente se conheceu como amigo, se tornou amigo, colega, né? Um grande grupo de atletas que na época a gente tinha. E aí logo em seguida, né? Logo em seguida não, né, Rodrigo? Depois o Kaiber não continuou na vida profissional, né? E eu continuei alguns anos e a gente se manteve no mesmo movimento religioso, né? E já namorando, né? Com a Maria Helena, né? Já com a pretensão assim, de ter uma família, de criar uma família depois. Eu quero saber quando é que foi esse incentivo que ele deu, dizendo, vamos montar um time de futebol, de futsal, vamos construir uma liga no Novo Hamburgo. Tu vai me contar essa história logo depois do nosso intervalo, hoje numa conversa de peso com Mauro Brochia.